Queridos, eu estava na dúvida com respeito ao tema da conferência, né? Até comecei falando com o Nivaldo e não terminei. E estávamos com dois temas, né? Que seria Na Tua Luz Vemos a Luz, e um outro tema chocante, né? Bastante chocante. A inutilidade do amor. A inutilidade do amor. Daí acabou que eu fui convencido a fazermos a conferência da luz, né? Na Tua Luz Vemos a Luz. Mas a inutilidade do amor, nós faremos uma série. Uma série. Muito boa série, será, viu? Mas enquanto não chega essa série, não se esqueçam que todos os domingos estamos aqui na série Na Mesa da Comunhão. Próximo domingo, reunião do Partido do Pão, às 20 horas. Vamos seguir. Jesus. Domingo, às 9 horas da manhã. 9 horas. Desculpe meu erro aí. Tá bom? E vamos seguindo então adiante, né? Amados, pegue suas Bíblias, pegue também seus livros, o livro Nascidamente. Os irmãos podem abrir na página de número 111. Página de número 111. Estamos estudando o capítulo 8 deste livro, cujo título é A Marca do Anticristo e o Selo de Deus. Então, já chamei a atenção dos irmãos para o fato de que o livro do Apocalipse é um livro que trata da consumação de todas as coisas. Então, se nós olharmos, por exemplo, a Escritura como uma revelação progressiva, você vai encontrar, por exemplo, em Gênesis, metaforicamente falando, como que as sementes das verdades bíblicas. Então, o livro de Gênesis possui muitas verdades ali enquanto sementes. Sementes essas que vão, no decorrer da própria Escritura, vão se desenvolvendo, crescendo, até chegar no Apocalipse, em que nós temos no Apocalipse a consumação daquilo que era semente. Então, um exemplo, você vai encontrar em Gênesis Babel, né? A Torre de Babel. Babel, uma cidade, e ali em Babel começa uma rebelião contra Deus. Então nós temos ali esse tema de Babel, símbolo da rebelião do homem contra o Altíssimo, e essas é como a semente que vai se desenvolvendo. Quando nós chegamos nos profetas, Daniel, né? Ezequiel, Jeremias, Babel se torna Babilônia. A cidade, Babel, se desenvolve e se torna o Império Babilônico, que é também ali apontado como grande inimigo de Deus, que se opõe a Deus, se opõe a Jerusalém, ao povo de Deus, ao templo de Deus, à vontade de Deus, aos utensílios sagrados. E aí, continuando essa Babel que se transformou no Império Babilônico, no Apocalipse é a Grande Babilônia. Então, o que é a Grande Babilônia? Ora, era Babel. Então, se você não entende o significado de Babel, que cresceu, ganhou força, se tornou Babilônia, Império Babilônico, e depois se torna a Grande Babilônia, se você não compreender esse processo, você vai ficar apenas pensando numa cidade. Mas o fato é que Babel, Babilônia e Grande Babilônia fala da grande rebelião do homem, da humanidade contra o Altíssimo. Então o Apocalipse é um livro de consumação. Tudo que um dia teve início, em Apocalipse se consuma, finaliza, alcança o seu ápice, alcança o seu amadurecimento. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque no Apocalipse nós vamos encontrar dois selos. Um chamado o selo da besta, a marca da besta, quando diz que os homens serão selados em suas frontes e na mão direita. Esse todo mundo sabe, né? A especulação em torno do anticristo é muito grande. Todo mundo sabe desse tal selo que seria o 666,
né? Sabem que a Bíblia fala sobre isso, embora não saiba o que significa isso. A maioria das pessoas estão aguardando aparecer um homem poderoso, que vai deter em suas mãos o poder político mundial, o poder religioso mundial, o poder econômico mundial, o poder bélico mundial. Ele vai ser o grande líder, né? Como quem assim pensa, entende que esse homem muito poderoso, ele vai dominar sobre todas as nações da terra. É como se hoje, por exemplo, o STF, a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional como um todo, as instituições, o governo, entregasse nas mãos de um homem o poder do Brasil. E assim fizessem todas as nações. Imagine só, mais de 200 e poucas nações no mundo, reconhecidas pela ONU, entregando na mão de um único homem o poder para ele controlar a economia, a política, né, os exércitos, a religião, tudo. E este homem, então, de acordo com essa interpretação, ele vai, portanto, impor o seu nome, a sua pessoa, exigindo do mundo e dos homens adoração a ele. Então, imagine só. Então, os cristãos entendem que quando isso acontecer, como é que ele vai identificar quem é dele e quem não é dele? Aí diz que ele vai dar uma marca na pessoa, colocar uma marca. Daí já houve várias interpretações. Já se pensou, por exemplo, num carimbo, na época que só tinha carimbo. Já passou pelo código de barras, pelo ISO 9001, já passou pelo chip, e assim, de tempo em tempo, eles vão migrando de um entendimento para outro, mas no final, ele sempre entende que vai ser algo que será dado objetivamente. Será dado, de modo que você, em um dado momento da história, dizem, que fique claro isso, você, se você estiver vivo, porque somente a humanidade viva vai participar desse momento, vai ter que decidir se você larga a sua fé e adora aquele homem ou não. Aí os crentes falam assim: eu não vou aceitar a marca da besta. Baseado nesse entendimento. Ora, se fosse assim, seria muito fácil, né? Bem, relativamente fácil. Agora, cabe aqui uma pergunta para a gente poder refletir sobre essa interpretação. Digamos, vamos falar teoricamente que essa interpretação esteja correta e que o anticristo vai ser um homem que vai aparecer e para você ser identificado com ele, ele vai colocar um chip, um nanochip, sob a pele da sua testa. Um chip subcutâneo, aqui, onde estará o registro geral, a sua RG, vai estar o seu CPF, seu nome, sua filiação, sua nacionalidade, vai estar ali sua conta bancária, tudo vai estar reduzido naquele chip. Todas as informações a seu respeito estaria ali dentro. É como, por exemplo, nós já tivemos cheque, Lembra das promissórias? Ainda existe, mas quem usa ainda isso, já teve o cheque também existe, mas quem usa isso? Cartão de crédito ainda existe, mas o Pix está facilitando tudo, dinheiro eletrônico, etc. Mas nessa época dizem que vai ser num chip. Aí digamos que isso acontecesse hoje. A partir de hoje, você vai ter que mudar o seu documento de cédula para uma informação digital dentro de um chip, digamos assim. Aí você falaria, por que eu não deveria aceitar? Não, é porque ele é o anticristo. Aceitar que todas as suas informações econômicas, pessoais, pessoa física, e mesmo suas empresas, seus negócios, estejam com essas informações aqui, é receber a marca da besta. É assim que entende as pessoas, a maioria dos cristãos. Eu pergunto,
Ora, mas isso seria uma atitude tão grave, porque a Bíblia diz que aqueles que recebem a marca da besta na testa e na mão, esses sofrerão a danação eterna. Ora, qual seria o pecado em receber um chip que tivesse ali contido as suas informações pessoais? Os irmãos percebem que não há uma lógica nisso? O fato de você mudar todas as suas informações de cédulas para uma informação digital não faz de você um pecador nisso. Ou seja, quando a Bíblia diz que aquele que é selado com a marca da besta, esse será lançado no lago de fogo, ora, essa marca e o recebimento dessa marca deve ser algo muito grave. É algo que define o seu destino eterno. Logo, nós não podemos reduzir esse selo que define o nosso destino eterno a uma mera tecnologia, a um mero chip, ainda que seja nanochip, a uma questão de informação dos seus dados pessoais. Não podemos fazer isso. Temos que perscrutar na Escritura como quem procura encontrar o sentido mais profundo dessa marca da besta. Afinal, se essa marca define finalmente se nós estaremos ou não na eternidade com Deus, ou se nós sofreremos a penalidade eterna, logo essa marca deve ser algo muito importante. Sim ou não, pessoal? Agora, por outro lado, o Apocalipse também fala de uma outra marca, também fala de um outro selo. Só que esse segundo selo, de que diz o Apocalipse, poucos sabem que há, e os que sabem ainda pensam que Deus no final vai mandar um anjo com um selo carimbando as testas das pessoas que pertencem a ele, um selo externo. Ora, pensar no selo da besta como algo externo, algo que vem a mim, algo que eu receba com minhas mãos, algo que não passa pela minha constituição de alma, de inteligência, de razão, de mente, de vontade, de emoções, ou pensar no selo de Deus como algo também externo que vem a mim, e eu recebo externamente ao meu coração, à minha alma, ao meu espírito, é ignorar todo o ensinamento básico da Escritura. E qual que é o ensinamento básico da Escritura? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento trabalha com as categorias das coisas externas. A lei era escrita em tábuas de pedra. Os sacrifícios eram animais imolados no templo. O templo era um templo físico, lá em Jerusalém. Quando Deus queria falar ao homem, tinha que enviar um anjo para conversar verbalmente com o homem. Ou seja, todas as categorias do Antigo Testamento se referiam a coisas externas. O próprio pecado era considerado única e exclusivamente o fato de os homens cometerem uma ação contra uma lei positivada, uma lei positiva. Quando você vai para o Novo Testamento, tudo muda. A leitura muda, a interpretação muda, porque o eixo também vai mudar. O Novo Testamento não trabalha com as categorias das coisas externas. O Novo Testamento vai dizer assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, agora as categorias das coisas, das verdades, são internas ao homem, fazem parte da alma, do ser. Em outro lugar, Jesus vai dizer que aquilo que estando fora do homem e que entra no homem não pode contaminá-lo. Nada pode contaminar o homem que esteja fora dele, porque o pecado, disse Jesus, procede de onde? Do coração. É de dentro que procede os maus desígnios e etc, etc e tal. Paulo vai ensinar em 2 Coríntios capítulo 3, que a nova aliança, o Novo Testamento,
é Deus, é o Espírito de Deus inscrevendo dentro de nós a sua lei, a sua vontade, né? É Deus trabalhando dentro do coração do homem, a ponto de Paulo levar isso tão a sério e ele dizer à igreja de Corinto: vós sois cartas vivas, né? Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então é claro que se o Antigo Testamento trabalha com as categorias de coisas externas ao homem, e o Novo trabalha com as categorias internas ao homem, é por isso que o Antigo é chamado de rudimentar. Por quê? Porque era apenas uma pedagogia para ensinar basicamente aos homens alguma coisa sobre Deus. Mas chegando o tempo da verdade, o tempo da realidade, a dispensação do tempo, agora Deus começa a trabalhar especificamente dentro do homem. Não é que ele não trabalhava antes dentro do homem, isso é bobagem. Deus só pode trabalhar mesmo dentro do homem. Mas é que o Novo Testamento começa uma dispensação em que Deus trabalha agora não mais com a pedagogia das coisas que significavam outra coisa, mas agora ele trabalha com a verdade, com a realidade, explicando como é o homem, como o homem funciona, falando do seu coração, da sua alma, da necessidade que esse homem tem de sofrer mudanças, né? Transformação, conformação, santificação dentro da sua alma. Bem, se é assim mesmo, logo seria estranho nós pensarmos que o selo de Deus, atenção, que define a minha salvação eterna, que me coloca entre aqueles que estarão eternamente com Deus, ou o selo da besta, que define o destino eterno da condenação eterna no lago de fogo, não podem ser coisas externas, senão esses selos, seja o selo da besta ou de Deus, devem se referir a algo que acontece dentro de nós. Dentro de nós. Por isso é que neste capítulo que estamos estudando, deste livro, o capítulo 8, vamos para a página de número 111, nós estamos aqui falando sobre o conceito de conformação. Vamos aí para o segundo parágrafo da página 111, quando diz assim, olha, esse é o conceito de conformação. Vocês encontraram esse parágrafo? Então leia comigo. Esse é o conceito de conformação instaurado pelo apóstolo Paulo quando disse: e não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Veja, queridos, que texto maravilhoso, elucidador. Paulo diz, olha, vocês não devem ser conformados a este século. O que significa isso? Quando Paulo diz a igreja, ele está falando da igreja em Roma. Se você pegar desde o primeiro capítulo de Romanos, Paulo escrevendo aos santos que estão em Roma, e agora dirigindo-se aos santos, como hoje ele poderia estar aqui, dirigindo-se a nós. Ou ele está, né, no texto, né? É Paulo dizendo, Romanos 12, 12, ele dizendo assim a nós, olha, não vos conformeis a esse século. Ou seja, não vos amoldeis a este século. O que ele está dizendo? Qual é o ensinamento básico? O que está por detrás dessa ideia de Paulo? Não vos conformeis a este século. Ora, ele está dizendo que nós, homens, somos possíveis de sermos moldados. Como uma massa na mão de um artífice, e ele pode moldar essa massa, dar a forma que ele quiser. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, este século no qual vivemos, este mundo, o espírito desse século, ele é contrário a Deus. E nós não podemos nos permitir que sejamos nós moldados a este mundo.
E aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, onde é que acontece essa mudança? Seja moldando segundo o mundo ou renovando segundo Deus. Se dá no entendimento, é na mente. Ou seja, nós somos exatamente aquilo que a nossa mente é. Se a sua mente é boa, se você tem os conceitos, as percepções, a interpretação, os significados, as ideias, se são luz em você, logo você é luz. Você andará na luz, na verdade, no bem. Agora, se as nossas mentes são moldadas segundo o mal, nós seremos pessoas más. É simples para vocês entenderem claramente. Basta você pegar uma pessoa que do ponto de vista moral é uma pessoa má. Não tem? No mundo, pessoas que do ponto de vista moral são pessoas más, perversas. Você pegar uma outra pessoa que do ponto de vista moral é uma pessoa boa, caridosa, amável, né? Sensata, sensível. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Ambas têm corpos físicos semelhantes. Sim ou não? Se você julgar pelos aspectos físicos, não há nenhuma diferença. Se bem que no passado um tal de Lombroso, um grande psiquiatra, ele chegou a definir as pessoas pela morfologia do seu corpo, né? Ele olhava pelo formato do rosto, o tamanho da cabeça, formato do nariz. Ele desenvolveu um estudo que definia o mal e o bom, o perverso, né? Mas isso no tempo dele fez bastante sucesso, mas depois ficou só para ser estudado como algo que alguém percebeu dessa maneira, mas não tem nenhuma aplicação, né, no direito forense, porque isso estava dentro do direito forense, mas isso não se aplica. Mas o fato é que, olhando para duas pessoas, uma do ponto de vista moral que é perversa, a outra do ponto de vista moral sendo bondosa, caridosa, onde está a diferença? Está exatamente no entendimento, como cada uma concebe o mundo, como cada uma foi formada na sua maneira de entender, de perceber, de interpretar e, consequentemente, de se pôr no mundo. Então, Deus quer trabalhar dentro de nós, no nosso entendimento. Mas não é nessa mente aqui que trabalha ligada ao cérebro. É o entendimento do coração, da alma, das partes mais interiores do nosso ser. Paulo, em Romanos 12:2, está dizendo: o homem ele pode ser moldado segundo esse século, ou pode ser moldado segundo Deus. Ou seja, o homem pode sofrer transformação, ele vai sendo transformado na medida em que ele conhece e experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou o homem vai sendo moldado segundo o espírito desse século, deste mundo. Logo, a grande verdade é que todos os homens, no eixo da história, estão sendo formados. Todos nós. Você está sendo formado, eu estou sendo formado. No final, nós vamos entender que sempre só houve mesmo dois homens. E que no final só haverá dois homens. Serão dois homens coletivos. Tanto é que a palavra humanidade dá a ideia do homem coletivo. Então, existe o velho homem e existe o novo homem. O velho homem está fadado à condenação eterna, ele não prevalecerá. Ao passo que o novo homem, este homem é o homem do céu, é o homem segundo Deus, né? Não somente criado à imagem de Deus, mas conformado à imagem do seu Filho primogênito. Então, se toda a humanidade está dividida entre dois segmentos, dois homens, nós encontramos no Apocalipse a consumação destes dois homens. O velho homem,
que vai ser chamado, identificado no Apocalipse como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, são aqueles homens que foram selados na sua mente, no seu coração, com o selo da besta. Tenham paciência que nós vamos explicar isso com detalhes neste capítulo. E o novo homem, que no final, né, é o corpo de Cristo, é chamado, é de Cristo inclusive, chamado de Cristo. Lógico, não é o Cristo, o Logos divino, mas é o Cristo coletivo, aqueles que se uniram a Cristo, formando uma unidade com Ele, é chamado então de o novo homem. Então, todos nós estamos sendo formados. Essa é a grande verdade, e é isso que nós temos que nos atentar. Tudo que nós, tudo que nós consumimos, do ponto de vista intelectual, espiritual, religioso, vai nos formando. Tudo que nós consumimos. Se você ouve uma boa palavra, uma palavra pura, uma palavra verdadeira, e você não ouve com desdém, mas você ouve com atenção, ouve com interesse, se você procura compreender a palavra de Deus e acolhe a palavra de Deus, essa palavra ela vai formando em nós, ela vai selando em nós esse novo homem, vai forjando em nós este novo homem. Então, entendido isso, vamos seguindo da nossa leitura, página de número 111. Novamente, esse é o conceito de conformação instaurado pelo apóstolo Paulo quando disse: e não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O ensino paulino afirma a natureza plástica da consciência humana, sujeita a mudanças e alomorfias, segundo o espírito deste mundo ou segundo os princípios do Evangelho. Então tem algumas palavras meio estranhas, né? Aqui primeiramente afirma a natureza plástica, né? Quer dizer a natureza que ela pode ser moldada. Não existe um artista plástico que trabalha moldando, né, a escultura, essas coisas. Então Paulo está falando da natureza plástica da consciência humana, sujeita a mudanças e alomorfias, ou seja, diversas formas que podem, na verdade, estar sendo mudadas pelo espírito deste mundo ou pelos princípios do Evangelho. Por isso, a exortação de Paulo acerca da necessidade de se desenvolver uma consciência pura, iluminada pelo Espírito Santo, a fim de que ela não se cauterize e, tornando-se insensível, chegue ao estágio irreversível da apostasia. Bem, eu não vou entrar agora no tema apostasia, porque eu fugiria completamente aqui, prometo voltar em outro momento, mas isso deve ser levado a sério. Preste atenção, queridos, preste atenção. Existe uma guerra, uma batalha teológica entre dois grupos de cristãos: aqueles que entendem a salvação como Armínio, aqueles que entendem a salvação como Calvino. E olha, eu quero ser honesto para vocês, com toda a franqueza do meu coração, quem está preso a esses sistemas de interpretação teológico, Calvino, Armínio, estão longe, mas muito longe de entenderem efetivamente a salvação. Ora, o que pensa Armínio? Ele pensa que você praticando coisas boas e corretas, você garante sua salvação. Mas se num dado momento em que você está fazendo as coisas boas, você parar de fazer as coisas boas, você perde a salvação. E o pior é que encontra textos bíblicos que afirmam isso. Não que os textos sejam errados, eles estão sendo mal compreendidos. Então imagine só que o Nivaldo passasse a vida dele toda fazendo coisas boas, fazendo coisas, né? Fazendo coisas boas, por quê?
Ora, porque a Bíblia manda, porque o pastor manda, porque a religião manda, porque a família dele tradicional manda, não pode fazer diferente. Ele fica fazendo as coisas boas, corretas, né? Fazendo. Aí, num dado momento, ele para de fazer, ele se revolta, fala, agora eu sou livre, eu vou seguir a minha própria vontade. Ele para de fazer. 2 dias depois ele morre, fazendo o contrário do que ele fizera toda a sua vida. Aí o arminiano diz, mas infelizmente, perdeu a salvação. O arminianismo diz, para você garantir sua salvação, teria que ter feito essas coisas boas até o final. Lógico, alguém me ouvindo vai dizer, não, tem que aceitar Jesus, etc. É verdade, mas para o arminianismo só Jesus não funciona. Tem que ter as coisas boas, a prática de obras boas. Esse é o conceito arminiano. Consiste num grande erro. Do outro lado temos Calvino, que vai dizer assim, não, calma, Deus te escolheu, te predestinou, e portanto, aconteça o que acontecer, você estará salvo. É lógico que os calvinistas vão incentivar a pessoa a fazer as coisas boas, tal, para provar que você é um eleito, para demonstrar que você é um eleito. Mas de repente, se você para de fazer as coisas boas, você vai gerar nos calvinistas a dúvida se você era ou não eleito. Mas no final, se você apertar, eles vão dizer, olha, se Deus escolheu, está salvo, não interessa, porque a salvação é de Deus e está salvo e ponto final. Outro erro. Ora, quando eu digo que ambos estão errados, eu nem estou negando as boas obras, não. Estou dizendo que o sistema de pensamento está equivocado. E tampouco estou indo de encontro à soberania de Deus. Também não. Deus é soberano, Deus elege, Deus predestina, está tudo certo. A grande questão é como essa salvação se opera dentro do homem. Então, pense naquele texto em que Paulo vai dizer assim, olha, vamos refletir um pouco. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é coisa boa? Se eu não tiver amor, nada serei. Pronto. Então não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu tivesse conhecimento de toda a ciência, sem amor, nada serei. Ele vai colocando uma série de coisas, e aí ele chega num ponto interessante. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. Eu pergunto, ora, então o dar os bens aos pobres não tem relação direta com o amor. Porque se o dar os bens aos pobres tivesse uma relação intrínseca com o amor, como que quem dar alguma coisa a alguém, isso seria garantia de que a pessoa ama, Paulo não teria dito, ainda que eu entregasse os meus bens aos pobres, sem amor nada seria. O que Paulo está dizendo? Que é possível você fazer caridade sem amor. E quando é que alguém faria, ou melhor, quando é que alguém faz a caridade sem amor? Ou por que alguém faria a caridade sem amor? Alguém pode perguntar. Aí Jesus explica com todas as letras. Ele diz, olha, quando você for dar esmolas a alguém, que a sua mão direita se estender dando uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba. Faça isso em secreto, para que o Pai Celestial, que vem em secreto, te recompense em secreto. Agora, não faça como fazem os fariseus, porque quando eles fazem a doação das suas esmolas, eles fazem para serem vistos dos homens. Ou seja, no caso de Jesus aqui com os fariseus, ele está dizendo que os fariseus faziam caridade, mas essa caridade tinha um interesse por detrás. A caridade não estava na caridade, não estava no outro, não estava em Deus, estava no fato de eles serem vistos pelos outros como pessoas supostamente bondosas e amáveis, para receber dos homens o elogio. Então, quem assim o faz, no caso dos fariseus, não ama, ainda que dê seus bens aos pobres.
Mas também é possível, e sobretudo, alguém pode falar, não, mas eu não faço nada para ninguém ver, inclusive quando eu faço, eu nem digo para as pessoas que fiz, ninguém nem sabe o que eu faço. Mas eu pergunto, e se porventura fosse tirado de você, preste atenção, todas as promessas de uma vida melhor, em razão do seu ato de bondade, ou do seu ato de caridade, você não tem nada de céu para você, nada de Nova Jerusalém, nada de salvação, nada de vida eterna, nada de uma próxima vida melhor, nada, nada, nada. Você faria isso unicamente tendo como fim o seu próximo? A pergunta é, qual é a finalidade da minha caridade? Qual é a finalidade do meu amor? Se o fim for o ser humano, é porque você ama. Agora, se por detrás da ação está uma presunção de salvação, de vida eterna, de melhor vida, de recompensa, de qualquer outra coisa, então você está simplesmente pagando em parcelas aquilo que você quer receber lá no final. É mais ou menos como o baú da felicidade do antigo Silvio Santos. Você pagava as parcelas e no final, se você não fosse contemplado, você podia pegar todo o seu dinheiro corrigido nas lojas do baú, em panela, garfo e tapoé e etc. Mas vocês lembram disso? Não acontecia? Então, o que eu quero dizer com isso é que a salvação não consiste em coisas que se realizam, por mais que essas coisas sejam coisas boas. A salvação é um trabalhar de Deus dentro do homem. Ou seja, é possível que alguém faça algo externamente e não seja aquilo que ele faz. Uma coisa é o ser, outra coisa é o fazer. Agora eu tenho uma garantia: se você for transformado, mudado, salvo interiormente, não tem como você proceder contrário à salvação interior. Não tem como você ter um comportamento diferente daquilo que o Espírito Santo trabalhou dentro de você. Bem, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a salvação não pode ser categorizada por sistemas doutrinários. A salvação não pode ser definida porque eu uso esta roupa e não aquela, porque como essa comida e não aquela. A salvação se garante pelo tanto que ela se efetua dentro de você. Logo eu afirmo, salvação nem se perde e nem se ganha. A salvação é aquilo que o Espírito Santo realiza dentro da sua alma. Então, a advertência que estamos aqui fazendo é para que nós não fiquemos simplesmente garantidos na doutrina. Não, a doutrina diz isso, ponto final. Veja só as palavras que nós lemos aqui, por último, que me levou a este comentário. Aí no último parágrafo da página 111, quando diz: o ensino paulino afirma a natureza plástica da consciência humana, sujeita a mudanças e alomorfias, segundo o espírito deste mundo ou os princípios do Evangelho. Atenção, por isso a exortação de Paulo. Qual a exortação? Acerca da necessidade de se desenvolver uma consciência pura. Está lá em 1 Timóteo 1,5. Paulo diz, olha, que você desenvolva uma consciência pura. Não é colocar um anel no seu dedo. Não é caminhar 1 quilômetro. Não é fazer um jejum. É trabalhar a sua consciência. Daí a exortação de Paulo acerca da necessidade de se desenvolver uma consciência pura, iluminada pelo Espírito Santo, a fim de que ela, a consciência, não se cauterize e, tornando-se insensível, chegue ao estágio irreversível de apostasia. Ou seja, você vai levando uma vida de qualquer modo, de qualquer maneira, como que dissesse, não, depois eu resolvo. É uma coisa básica, vocês vão entender claramente essa questão do tempo. Nivaldo,
Você tem uma vida normal. O que é vida normal? Vida de um ser humano, pecador e crente ao mesmo tempo. Você é crente e é pecador. Ora está louvando a Deus, ora está chutando balde e tal. A vida é assim, o mundo é desse jeito, para todo mundo. Se você soubesse, tivesse a plena convicção de que Jesus voltaria daqui a 6 meses, ou você tivesse a convicção de que você morreria daqui a 6 meses, tivesse a certeza, a garantia, é um fato, a sua vida mudaria daqui para lá, ou você continuaria vivendo do mesmo modo? Mudaria? Você valorizaria mais as coisas espirituais e menos as coisas materiais? Você passaria a olhar melhor para o seu próximo? Aí eu pergunto, e por que você não faz isso hoje? Não é porque não vai morrer daqui a 6 meses. É porque ele está confiando que vai dar tempo de fazer isso que ele faria depois. Ou seja, ele sabe que um dia ele vai ter que se resolver. Ele sabe disso. Só que ele está confiando que, como ele vai viver muito, então, mais na frente ele vai decidir por isso. Por enquanto não, por enquanto está longe ainda. Como diz aquele texto de Mateus, né? Os servos dirão, meu Senhor tarda em vir. Então vamos comer e beber e fazer e acontecer. Ou seja, ele está levando uma vida boa, honesta, trabalhador, mas ele sabe, porque se ele diz que ele mudaria, o que ele deveria responder? Não, eu viveria do mesmo jeito, porque eu estou no caminho certo, está tudo bem. Se ele diz eu mudaria, ele quer dizer, não, eu sei que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E continuar vivendo, ainda que fosse 200 anos. Mas ele está confiando que o tempo vai. Aí quando ele resolver, lá na frente, não, agora já estou velho, já está tudo bem, agora eu vou começar a buscar o reino de Deus. Aí a pergunta que a gente faz é, e esse pequeno tempo que você dedicou para essas coisas da transformação da alma, é suficiente para a sua alma, que viveu 50, 60 anos de um modo, ser transformada numa alma segundo Cristo? É a pergunta que se faz. A pergunta é, será que durante esse tempo todo, muito daquilo que nós fazemos e realizamos, praticamos e repetimos insistentemente, insistimos no erro, e o pior que quando eu falo erro, eu não estou dizendo de um erro que fica à vista de todos, porque tem alguns erros que todo mundo vê que é um erro, né? Mas tem muitos erros que nós sabemos que é erro, mas nós justificamos esse erro, nós explicamos esse erro, achamos que não tem como viver sem esse erro, tratamos as pessoas assim porque o mundo é assim, porque a justiça humana é assim, porque os homens são assim, a sociedade é assim, essa ideia de evangelho é uma utopia, tal, né? A grande questão é, quando você se der conta, você terá tempo dessa mudança? Ou, na medida que você vai fazendo, insistindo numa atitude, num procedimento, será que isso não está constituindo e formando uma consciência de tal modo que poderá chegar um tempo que será difícil ou impossível reverter esse processo? Por que a Bíblia fala de consciência cauterizada? O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que se tornou endurecida e insensível, incapaz de sentir. Já não sente mais. Aquilo que outrora você ainda tinha algum juízo de que não era tão bom assim, com o tempo você já não conseguirá mais perceber nada. Então, a grande questão do que estamos dizendo é, nós precisamos, a cada dia que nós vivemos, fazer uso das ferramentas da nossa consciência, do nosso juízo, da nossa inteligência, das palavras que nós ouvimos, da compreensão do Evangelho, fazer uso para sermos transformados a cada dia. Você não vai ser transformado de um dia para o outro. Não, ninguém. Leva tempo. Mas o que importa é
nos esforçar a cada dia para que a salvação aconteça dentro de mim, e não fora de mim, ou aguardando que num tempo remoto isso venha a acontecer. Página de número 112, só virar a página aí. À medida que a consciência vai sendo plasmada na matriz da verdade ou do engano, a compasso de cada decisão conscientemente tomada, vão se imprimindo na alma as propriedades do Cristo ou do anticristo, do reino de Deus ou do império das trevas. Então, olha a gravidade do que está sendo dito. À medida, conforme nós vamos, a nossa consciência vai sendo plasmada, vai sendo moldada na matriz da verdade ou na matriz do engano, a compasso de cada decisão conscientemente tomada, vão se imprimindo na alma as propriedades do Cristo ou do anticristo. A cada decisão que você toma, segundo a verdade ou segundo o engano, segundo o reino de Deus ou segundo o império das trevas, cada vez que você vai agindo segundo um ou segundo o outro, as propriedades de Cristo ou do anticristo vão sendo formadas dentro de nós, pouco a pouco, como diz, a compasso de cada decisão conscientemente tomada, vão se imprimindo na alma as propriedades do Cristo, do anticristo, do reino de Deus ou do império das trevas. Esse é o selamento de todos os homens em suas testas, do nome do Pai e do Cordeiro, ou do nome da besta. E aqui está uma questão sensacional, porque tanto quando o Apocalipse fala sobre o selo da besta, quanto quando ela fala do selo de Deus, fala que esse selo é o imprimir na testa o nome de Deus e do Cordeiro, o selo de Deus, ou o nome da besta. Agora, pense comigo por um momento, em nome de Jesus. Eu já fiz muito isso, ainda poderia fazê-lo eventualmente. Existe uma ciência chamada gematria. A gematria é a arte de você esconder em um nome um número, ou esconder em um número um nome. Gematria é o nome da ciência, em que você pega um nome e você oculta esse nome em um número. Logo, quando alguém se depara com esse número, a pessoa tem que decifrar esse número para encontrar o nome. A partir dessa ideia da gematria, o que a maioria dos estudiosos do Apocalipse fazem, ou faz? Eles falam, bem, se o selo da besta é o seu nome, a marca da besta é o nome da besta, então eles ficam, para eu saber quem é a besta, eu tenho um número, é 666. Aí eles pegam 666 e vai, por meio da gematria, saber qual é o nome que eu conheço da história em que traduzido chegou ao 666. Daí já chegaram aos mais terríveis e absurdas conclusões. Então, os adventistas, por dizerem que a besta é o Papa, e como cada Papa tem um nome diferente, então não vai dar certo. Então eles querem dizer que a besta é o papado, não a pessoa do Papa. E o papado, portanto, tem um nome, dizem os adventistas. Na mitra dos papas vem a inscrição Vicarivis Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Aí eles pegam o Vicarivis Filii Dei, e como é escrito em letras romanas, eles pegam cada letra com o valor de um algarismo romano, e no final soma quanto? 666. Está comprovado. Pronto, aí eles ficam acusando o Papa, ou o papado. Daí a Igreja Católica, vendo isso, falou, bem,
Deixe-me ver, quem é a profetisa fundamental do Adventismo? É Ellen Gold White. Aí pegaram Ellen Gold White e transformaram as letras em números, algarismo romano, e deu quanto? 666. E agora, o que fazer? E aí já fizeram isso com um cartão Visa, com o nome Visa. Já pegaram o www da internet. E assim eles vão pegando Luís XV na história, né? Vários nomes. E a cada personagem que vai ascendendo na história, eles vão calculando o nome. Como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde. Como se Deus quisesse ficar brincando. E eles não entendem e não discernem que quando a Bíblia fala sobre nome, não quer dizer nome, quer dizer ser. Por exemplo, aqui quando você tem um filho, começa a discussão. Qual vai ser o nome da criança? Aí um quer colocar um nome, outro nome, e você escolhe qual nome. Aquele nome que você julga interessante para o seu filho. Ou você quer homenagear o avô, a avó, uma mãe, o fulano. Aí você vai e coloca o nome do filho porque quer homenagear alguém ou porque acha o nome interessante. A minha mãe, ela teve 8 filhos, né? Só 4 sobreviveram. E ela escolheu bem os nomes, né, mãezinha? Fernando, Frank, Silvia e Alexandre. Muito bom. A minha mãezinha tinha essa expertise, né? Ela fala que tirou tudo das novelas que ela assistia. Mas a ideia é que se o meu nome fosse, por exemplo, Augusto, não mudaria absolutamente nada. É só um nome que se refere a alguém, não é o alguém. Tanto é que tem pessoas que mudam o seu nome, alteram o seu nome. Minha filha se chamava Emanuele. Ela falou, quero mudar. Ele ia colocar o quê? L. Não, filha, mas L é porque Emanuele, eu quero só o final, L. Não, filha, então vai lá e muda para L. Mudou para L. Mudou o quê na vida dela? Só deu trabalho para mudar os documentos, tudo, tal. Mas ela é a mesma pessoa. Mudou o seu nome, não mudou a pessoa. Mas é porque a nossa cultura não tem a cultura de que o nome é um reflexo, né, verbal, né, do ser. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, Deus dava, ou melhor, as pessoas davam o nome dos seus filhos segundo aquela circunstância na qual eles viviam ali. Então Jacó foi chamado de Jacó por uma questão do seu nascimento. Então não podia ser outro nome. Tinha que estar associado a alguma coisa muito forte que caracterizasse a natureza do indivíduo. Aquele que agarra o calcanhar, aquele que persegue, aquele que busca, aquele que está sempre roubando, aquele que está puxando para si alguma coisa. Jacó. E aí ele ficou a vida todinha como? Toda vez que você olha para Jacó, ele está jacozando. É o jeito dele, é a natureza dele. O nome está de acordo com o ser. Mas um dia, já velho, muito tempo depois, encontrou-se ele com o Senhor no Val de Jaboque, lutou durante toda a noite, foi transformado, mudou. O anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. O que o anjo diz? Já não te chamarás Jacó, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, o que acontece? A Jacó foi transformado, logo ele não pode carregar o mesmo nome, porque o nome diz respeito ao ser. Tanto é verdade que o Apocalipse vai dizer que os vencedores na eternidade receberão um novo nome. Esse novo nome, ele reflete todo o acúmulo e o resultado de minhas experiências de salvação e de transformação. Então, quando diz a Escritura que o selo na testa é o imprimir o nome da besta,
quer dizer o caráter da besta, os caracteres da besta, os atributos do anticristo sendo forjado na consciência humana. E assim, com respeito ao selo de Deus, o selar de Deus é o selar do nome do Pai e do nome do Cordeiro. Logo, se o nome se refere ao ser, é o ser do Pai e o ser do Cordeiro sendo trabalhados na consciência humana. Salvação é só aquilo que se realiza dentro do homem. Alguém vai dizer: Alexandre, mas você vai negar que a obra de Cristo na cruz tem um efeito judicial? Eu diria: tem porque ele realizou nele, está tudo feito, está garantido nele, isso é judicial. Mas em você só é válido quando você exerce fé no crucificado. E essa fé, vai dizer Tiago, não é uma fé externa, não é uma fé de crença, não é uma fé de palavras, é uma fé orgânica que se move no seu espírito. Logo, quando você crê no crucificado, essa fé do Espírito já se conecta com a obra de Cristo e você já está organicamente sendo salvo. Organicamente sendo salvo. Por isso que fala que o selo de Deus é o nome do Pai e do Cordeiro. Se o nome se refere ao ser, então é o ser de Deus sendo imprimido ou impresso na sua consciência. O ser do Pai, o ser do Cordeiro, né? E por que na mão direita? Porque aquilo que se realiza na consciência vai te levar a viver a ação. Você age em conformidade à sua própria consciência. Então os homens estão aí sendo selados com o nome. Não se esqueçam, é o nome da besta ou o nome do Pai e do Cordeiro. O nome se refere ao ser. Logo, estamos interiormente sendo trabalhados de acordo com o espírito de um ou o espírito de outro. E aqui nós vamos parar exatamente aqui, né? Só fechando aqui esse primeiro parágrafo da página 112. Vou lê-lo novamente para a gente encerrar exatamente aqui. À medida que a consciência vai sendo plasmada na matriz da verdade ou do engano, a compasso de cada decisão conscientemente tomada, vão se imprimindo na alma as propriedades do Cristo ou do anticristo, do reino de Deus ou do império das trevas. Esse é o selamento de todos os homens em suas testas, do nome do Pai e do Cordeiro, ou do nome da besta. O nome, em termos bíblicos, é a expressão externa da íntima natureza de um ser. Ao contrário do que diz o pai da linguística moderna, o qual defende a relação arbitrária entre significante e significado, o nexo entre um nome e um ser é de natureza intrínseca. De sorte que quando a Escritura fala do selamento do nome do Pai e do Cordeiro sobre a testa, ou do nome da besta selado na fronte, aponta para o processo de inscrever na consciência humana os atributos essenciais daquele cujo nome o representa. Amém, pessoal? Vamos parar por aqui hoje, página 112, último parágrafo. Na semana que vem, nós retomamos nossa leitura e continuamos o nosso estudo. Que essas palavras de hoje, esse ensinamento, essa compreensão, elas possam nos fazer pensar e refletir, amém? E que nós possamos estar claros de que nós precisamos estar conscientemente no caminho do selamento do nome do Pai e do Cordeiro em nossas mentes. Tá bom?